O mundo todo está em polvorosa com a guerra que Irã, Israel e Estados Unidos estão travando no Oriente Médio. É uma guerra violenta, mas ao mesmo tempo é uma guerra econômica. Não dá para dizer quem está vencendo. Sabe-se que o mundo está sentindo forte no bolso os impactos desse conflito. O Irã praticamente fechou o Estreito de Hormuz, que é onde passa 20% do petróleo mundial. E também o trânsito está sendo permitido apenas para nações amigas ou aquelas que estão comprando em yuan, a moeda chinesa, e não em dólar. É interessante dizer que o Irã ameaça colocar mais minas ali no Estreito de Hormuz e até mesmo pelo Golfo Pérsico afora. Isso dificultaria bastante a situação para os Estados Unidos e por isso mesmo nega qualquer tipo de negociação. Sem negociação real nenhuma confirmada até agora por parte do Irã, apesar de Trump dizer que estendeu o prazo de 48 horas para não bombardear as usinas elétricas e as estações nucleares do Irã, em troca de uma negociação que já estaria muito avançada. É muito interessante. Irã disse que é mentira. E um de seus comandantes chegou a dizer em vídeo para Trump: você está demitido, fazendo uma alusão ao bordão que Trump usava quando apresentava o seu programa na televisão americana, O Aprendiz. O Irã está atacando o lado mais sensível do Ocidente, a energia. E qual que é o impacto global imediato disso? Aumento do preço do petróleo, do gás, da energia, do diesel. E a Agência Internacional de Energia diz que esta crise já está pior do que a crise do petróleo dos anos 70, mais a guerra da Ucrânia somados. A Europa está tentando conter os danos, fazendo renegociação de carga, tentando usar as suas reservas estratégicas de petróleo, e isso não vai durar muito tempo. A Ásia está completamente dependente, sempre foi dependente do Estreito de Hormuz, e a China anda muito preocupada com seus negócios, seu crescimento e suas exportações se o petróleo continuar a subir da maneira como está, atingindo patamares superiores a $100 o barril. Com isso, a inflação volta a andar e ninguém quer isso. Isso já não é uma guerra regional, é um choque econômico global. E o Brasil sofre alguma coisa com isso? É uma faca de dois gumes para o Brasil. Ganhamos com o preço do petróleo que sobe, porque o Brasil é exportador de petróleo, mas importa muito diesel. Importando diesel no preço que está, a coisa se empata e não fica bom para ninguém, além de pressionar a inflação e fazer com que a economia sofra impactos. Esse é o problema para o Brasil. Ganhamos de um lado, perdemos do outro. Tem risco disso piorar? Os Estados Unidos ameaçam usar bombardeiros B-2, e também bombas de alta penetração, aquelas bombas de gravidade que atingem bunkers e tudo mais. E o Irã aposta em mais minas, mísseis, drones e ataques com seus proxies, com seus aliados ali, Hezbollah, Hamas, Houthis do Iêmen. A desminagem do estreito seria uma coisa muito lenta e por isso colocaria em exposição aos ataques iranianos costeiros todo aquele ativo americano que estivesse desminando aquilo ali durante esse período que é lento. Há cerca de 2.500 fuzileiros navais nas proximidades ali do Irã, porém uma entrada por terra seria uma coisa bastante complicada, porque os Estados Unidos não aceitam perdas, o povo americano não está apoiando esta guerra em sua grande parte, Trump está com a popularidade em queda e mesmo assim os americanos não aceitam mortes de seus soldados. E claro que elas vão ocorrer, tendo em vista que o campo está minado, há mísseis, há torpedos, há drones para todo lado do Irã e qualquer tentativa vai morrer muita gente. Então, como o Irã pretende negociar isso, resolver essa situação, já que não tem negociação por enquanto? Bom, é uma guerra assimétrica. Ele está lutando no tempo e no desgaste do inimigo. O objetivo não é nem vencer militarmente, mas estrangular a economia global, aumentar o custo da guerra para o Ocidente, a inflação, o custo da energia e tudo mais. Tipo assim, se eu não vendo petróleo por aqui, ninguém mais vende. E o regime iraniano, como está lá dentro do Irã, há apoio, a Guarda Revolucionária Islâmica ela está reprimindo os protestos que estão acontecendo por parte dos opositores, já que uma outra parte está apoiando o regime nesse momento em que o Irã corre o risco de ser invadido. Então, todos querem preservar a sua soberania e, nesse momento, o inimigo externo fez com que dois inimigos internos se unissem parcialmente. Então, o que se pode dizer é que a repressão é forte, tem até
condenações à morte, mas que o regime não colapsou, aliás, se consolidou. A Europa não quer entrar na guerra, diz que não vai entrar, vai proteger os navios, está usando seus toques reguladores, a Alemanha diz que não manda arma, o G7 diz que apoia a segurança ao petróleo, uma frase ambígua, e a China tem mantido um apoio diplomático ao Irã e um apoio econômico, mas pede pelo cessar-fogo enquanto suas empresas reduzem as compras de petróleo por causa do risco que está acontecendo por ali. A Rússia tem um pouco mais de presença nisso aí, não militar, porque ela está atolada na guerra da Ucrânia, mas com informações, com apoio logístico, com apoio técnico, que tem sim sido bastante útil para o Irã nessa hora. Tem alguma coisa que pode piorar depois disso? Objetivos da guerra são confusos e por isso, quando você entra numa guerra com objetivos difusos, como o caso do Trump, por exemplo, os iranianos querem se defender. Agora, Trump tem um monte de objetivos, desnuclearizar, derrubar o regime, reabrir Hormuz, é uma salada de coisas, e quando você não tem um objetivo e um prazo definidos para uma guerra, você corre o risco de entrar num atoleiro e depois não saber como sair dele. Alguém está vencendo até agora? Muito difícil dizer. A resposta honesta é que ninguém está vencendo. Israel, Estados Unidos, é lógico que tem um poder de destruição absurdo, acabam com tudo, já matou muita gente, 2.000 e tantas pessoas já morreram, aquelas meninas inocentes logo no começo do conflito, vários líderes, incluindo Ali Khamenei. Então, realmente o impacto da guerra é terrível para o Irã, só que os iranianos são resilientes, eles vão para a rua e não se importam com as bombas caindo. Tanto que Ali Khamenei, o próprio filho que foi sucessor, que é o sucessor, esses outros líderes de segurança que andaram aí morrendo já, é porque se expõem. Não é difícil achá-los, eles estão nas ruas como o povo iraniano está nas ruas para defender o seu país. Eles não pensam como a gente, eles pensam diferente, eles têm muita resiliência e poderão vencer pelo cansaço. O que se pode prever é que uma guerra aérea como essa tende a durar pouco, mas ela pode continuar nesse caso por semanas e a médio prazo o conflito regional poderá durar meses. Qual é o risco? Uma invasão terrestre dos Estados Unidos no Irã, com Israel junto. Isso é um risco, porém bastante complicado se isso acontecer para os dois lados. O cenário hoje é de uma energia cara, de uma inflação global que vai persistir e o conflito poderá mesmo virar uma guerra longa de desgaste. Não é só uma guerra militar. Se você estiver pensando em uma guerra militar, quem ganha porque é tomada de território, quantos morreram daqui e dali, não é bem assim que acontece. É uma guerra de energia, logística, narrativas e tempo. O relógio não corre igual para todos nesse caso, e o prolongamento aumenta cada vez mais o preço da energia, gera inflação. Resta ver quem segura esse cabo de guerra por muito tempo. Pelo jeito, não há o que se possa prever.